Bem-vinda, empreendedora, a mais um episódio do Curitibana Cast. Eu sou a Luiz Stefanello, líder da comunidade Curitibana Business. E eu sou a Ana, líder fundadora do Curitibana Business. E hoje nós vamos receber aqui a Yasmin Gomes. A Yasmin é advogada especializada em negócios digitais. Seja bem-vinda, Yasmin. Bem-vinda. Olá, meninas. Obrigada pelo convite, por estar aqui. Eu sou muito fã da plataforma de vocês, do Curitibana. Então, assim, é um privilégio estar aqui com vocês hoje. Obrigada a você por participar da comunidade, pertencer. A Yasmin tem ajudado a gente, principalmente nessa parte de contratos, e ela vai falar um pouco sobre isso, sobre negócios digitais. Mas a gente gosta de começar falando de você. Quando que a Yasmin decidiu empreender? Quando que a Yasmin decidiu tornar advogada? Como é que começa isso? Conta pra gente. Você me contou, né, que você está empreendendo há pouco tempo. Então, você até comentou comigo que a comunidade está sendo bem válida para você por causa dessa questão, né? Então... Com certeza. Então, a escolha da advocacia, ela veio alguns anos atrás, assim, quando eu tinha ali uns 10 anos de idade. Na verdade, eu queria ser diplomata. Aí eu descobri que, depois de uns anos, que ser diplomata dava muito trabalho e não era tão fácil assim. Então, eu mudei um pouquinho de rota e falei, bom, o que eu gosto? Eu gosto de história. Eu gosto de filosofia, sociologia, eu fiz aqueles testes da internet mesmo, e lá deu advogada. Eu falei, bom, se deu advogada, tu acha que vai ter que ser advogada, né? E daí eu parti ali pro direito, me formei aqui na PUC em Curitiba, e desde que eu saí da faculdade, eu trabalho em empresas, eu trabalhei, né, em empresas no setor jurídico interno, e também trabalhei em escritório de advocacia focado em direito empresarial. Então... Saindo, assim, do escritório, eu resolvi abrir o meu próprio escritório também para empreender na advocacia, que eu acho que para os advogados é difícil, porque a gente não aprende a vender como advogado. A gente sai até da faculdade com um pouquinho de medo, porque o que a gente aprende é que, pela OAB não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, então você não sabe ali exatamente o que você pode, o que você não pode fazer. Então, essa parte acaba assustando um pouco, né, quando a gente sai da faculdade. Então, empreender tem sido um desafio, e um desafio muito gostoso. É muito legal, porque o Curitibana Business recebe vários tipos de empreendedoras, várias profissionais que cada uma tem o seu conhecimento, né? Advocacia, dentista, médica, mas nenhuma faculdade ensina a empreender, nenhuma, e todas elas têm o empreender em comum, né? Que é saber, porque você é presa, então você faz o teu marketing, você faz o teu fluxo de caixa, você que cuida de tudo isso, né? Sim. E como é que você está se saindo com relação a isso? Tá tudo um caos. Não, brincadeira. E aí que entra a comunidade, né? Exato. A comunidade ajuda bastante nessa questão também. A gente tem também, querendo ou não, a gente tem alguns órgãos, e aqui eu estou mencionando o Sebrae, porque ele ajuda bastante os empreendedores no início ali da carreira, com planos de negócios, enfim, com algumas aulas. Então, isso também é muito legal, que dá um norte, assim. E a ideia é fazer e esperar dar certo, porque eu sei que vai dar certo, então é só continuar. Eu acho que é esse o caminho, geralmente, que o empreendedor, ele segue, né? Ele começa, vai fazendo, vai errando, vai aprendendo, e até dar certo. A gente faz a analogia que empreender é aprender a pilotar o avião enquanto ele está voando. É mais ou menos assim. Exatamente. Para a empreendedora que está nos ouvindo, explica para nós o que são negócios digitais. Negócios digitais são negócios que têm como modelo de negócio você atuar pela internet. Então, pode ser uma startup, pode ser um e-commerce, e também nós temos os negócios digitais que vieram junto com as redes sociais, que eu acho que vai ser o nosso tópico de hoje, né? Que daí nós temos, inclusive, profissões novas que surgiram aí com o advento das redes sociais. E nós temos os infoprodutores, que daí a gente tem essa nova onda aí de criação de conteúdo na internet. Nós temos social medias, temos gestores de tráfego. Tem muita coisa que surgiu com o digital que acaba... teve um boom, né, em 2020, pelo menos dessa questão de cursos online, que a gente acabou tendo que voltar um olhar mais jurídico para essas questões, porque, querendo ou não, negócios digitais são negócios. Eles têm CNPJ, são negócios que geram riqueza, e hoje,
querendo ou não, geram muita riqueza, assim, mais do que em qualquer outro tipo de mercado. O mercado digital hoje, eu acho que é o único mercado que você consegue fazer um lançamento ali de um produto e gerar 10, 20 milhões de reais em um lançamento. Então, assim, com 10 colaboradores, isso é inimaginável, assim, se a gente for pensar em outros mercados, né? Então, isso traz também uma preocupação muito maior para a parte jurídica, porque, querendo ou não é brincadeira, né? Por mais que as pessoas tenham encontrado um jeito ali de gerar essa riqueza, assim, nesse tamanho, dessa maneira, traz muitos riscos para quem está fazendo, quem está desenvolvendo esse tipo de produto, esse negócio, e a gente acaba sendo necessário a gente ter um olhar mais interno ali. A gente precisa de uma assessoria que entenda do digital. Então, seja uma assessoria contábil ou uma assessoria advocatícia. Então, um escritório de advocacia e um escritório de contabilidade que eles não entendam do mercado digital, eles não conseguem atender ele de maneira correta. Porque se você não entende ali o que é um produtor, um coprodutor, um lançador, que é o estrategista da operação, que define como que vai ser feito aquele lançamento daquele produto, onde que eu vendo, para que mercado, quem que vai atuar aqui nessa operação, quem que é o especialista, se ele não entende essas relações entre essas pessoas, ele não vai conseguir ajudar elas. Ele não vai conseguir trazer uma segurança jurídica para esses negócios. Eu achei muito legal toda essa explicação que você nos deu, Yasmin, porque a gente não entende como que são os bastidores de um lançamento, né? Nós temos um produto digital, muitas empreendedoras da nossa comunidade também têm, mas a gente queria saber, assim, quem está fazendo o lançamento, quem pretende lançar, quem tem um serviço digital, um produto, ou vai fazer um lançamento, qual que é a função do advogado? Para que precisa do advogado? O advogado ele é muito importante para trazer uma segurança para aquele negócio, porque hoje a gente vê muita informalidade, muito amadorismo até. Eu acho que a gente pode colocar dessa forma nessa questão do digital. Porque as pessoas começam e vão fazendo do jeito que dá, e legal, tem que empreender mesmo, tem que fazer, mas eles acabam se esquecendo de alguns pontos importantes que são basicamente relacionados à empresa. Então, poxa, você tem um CNPJ, você está lançando ali um infoproduto. A gente tem que pensar no todo. Então, a gente tem que pensar na sua relação com os seus colaboradores, a gente tem que pensar nas relações de vocês com os seus alunos, se for uma mentoria. A gente tem que pensar ali na questão de LGPD, tem a parte do consumidor mesmo, tem que pensar... de desistência também, né? De desistência, a gente tem que ver tudo isso, porque nota fiscal, parte tributária, as pessoas esquecem que essas regras que valem para os negócios tradicionais também valem para os negócios digitais. E isso é muito importante, porque uma hora a conta vem. Então, você esquece ali de emitir nota. Eu tenho uma cliente que ela foi fazer um lançamento e a gestora dela falou para ela, olha, vamos fazer assim, assim, assim. Aí ela, beleza. Eu preciso agora de um certificado digital para poder emitir as notas, eu preciso de um sistema, como é que a gente faz isso? E a gestora falou para ela, olha, não precisa se preocupar com isso agora não, vamos lançar, vamos vender, depois a gente vê. Aí eu falei, bom, depois a gente vê, depois quando? Como é que você pretende fazer isso? Porque, assim, essa parte tributária, essa parte fiscal, ela é muito importante, é muito relevante. A gente tem que cuidar desses assuntos. E falando agora, talvez, de colaboradores, como que um lançador ali, ou um especialista, que é o expert, ele vai se relacionar com os colaboradores dele? Ele vai tratar aqueles colaboradores como... pessoa jurídica mesmo, porque hoje no digital, assim, 99% dos casos são contratados como PJ, um time ali de lançamento. Ele vai tratar essas pessoas como prestadores de serviço mesmo da empresa, ou ele vai tratar eles como trabalhadores, como funcionários? Então, porque as leis trabalhistas servem também para as pessoas do digital. As leis trabalhistas valem para o digital. E é importante a gente pensar nisso, porque se você vai contratar ali um social media, por exemplo, ou um gestor de tráfego, enfim, um videomaker, um fotógrafo, essa pessoa vai ter que trabalhar das 8 às 18, todo dia.
Pode ser remoto, mas ela vai ter horário de trabalho, ela vai ter um gestor ali de time que vai falar tudo o que ela tem que fazer, como ela tem que fazer, vai revisar as atividades dela. Então, no final, isso é uma relação mesmo uma relação PJ ou é uma relação trabalhista? E depois que der errado? Porque, em muitos casos, assim, relacionamento entre pessoas, quando as pessoas são diferentes, acaba tendo algum problema, enfim. Sim. Se der errado, essa pessoa vai atrás do lançador ou do especialista para pedir uma compensação, para pedir o reconhecimento de um vínculo trabalhista. Então, esses são pontos que a gente precisa realmente pensar. E existe essa brecha? Pode ser, mesmo você contratando o PJ, a lei prevê que se eventualmente ele foi obrigado entre aspas, né, mas acordado, que ele fizesse um horário específico dentro daquilo, ele pode se enquadrar como trabalho trabalhista? Com certeza. O que é válido, assim, o que a gente usa assim, na parte jurídica é a realidade dos fatos. Então, se você é contratado como PJ, mas você é tratado como funcionário, quando aquela pessoa entrar ali com uma reclamação trabalhista em algum tribunal trabalhista, ela vai ganhar o reconhecimento do vínculo. E daí você vai ter que pagar tudo retroativo. Vai ter que pagar as verbas, vai ter que pagar juros. Os encargos trabalhistas, enfim, que... Tudo que é incidente ali você vai ter que pagar. Porque o que vale realmente são os fatos daquela não da negociação, né? Da atuação mesmo das partes do projeto. Entendi. Interessante isso, né? Porque nós que acompanhamos, às vezes, algumas coisas sobre bastidores, porque é interessante pensar na parte do lançamento, que quando você tem um gestor de tráfego, por exemplo, ele tem acesso a uma conta, né? Ele tem acesso a um dinheiro, a um crédito. Ele pode fazer um acordo comercial com você, de ter uma participação sobre aquilo. Mas tudo isso... Nós pontuamos muito na comunidade, você sabe disso, sobre a importância de contratos. Por nós, a gente fazia contrato até para comprar docinho, entendeu? Porque, gente, hoje em dia é muito complexo. As pessoas podem encomendar um bolo seu e falar, mas não era isso que eu queria, era um negócio diferente. Isso dá um maior chabu, você não imagina. E acabar num juizado especial, às vezes, que é um negócio, né? Fora a importância de emissão de nota, que também, bem ou mal, é um contrato comercial, aquilo, né? E... Sempre tentamos trazer isso para a empreendedora, dessa importância de ter um contrato, disso que você está falando, de vou contratar, enfim. Então, se eu estou pensando no infoproduto, né, que tem muitas ali, que querem dar um curso, fazer uma mentoria, às vezes ela capta esse lead ou esse cliente pela rede social dela, oferece, às vezes é uma mentoria de alto valor e a pessoa paga e ela já começa. Mas e aí? E o direito do consumidor, onde é que entra? Como é que funciona essa parte de contratação? Explica, porque é importante elas saberem disso, porque às vezes pode parecer pouco, mas, sei lá, você vai dar uma consultoria de imagem. E o outro lado pode ficar insatisfeito, né? E pode querer fazer um desacordo comercial relacionado àquilo, pode suspender um pagamento de um chargeback, que a gente chama, cancelar um cartão de crédito, fazer alguma coisa assim. Então, explica para a empreendedora, assim, se você conseguir, pensa bem, a gente tem vários perfis de empreendedora, mas para ela entender o quão é importante, antes dela lançar isso, ela já está precavida, já ter consultado um jurista, né, um advogado relacionado a isso. Tá. A parte do direito do consumidor ela é muito importante para o digital. Então, assim, vale para todos, né? A gente tem o direito de arrependimento nas compras de produtos digitais, que o Código Civil ele determina esse direito. Então, para todo mundo que fizer uma compra online, essa pessoa tem o direito de devolver esse produto ali dentro de 7 dias. Então, isso tem que estar claro. Até as plataformas hoje, Hotmart, Spark Hero, assim, as plataformas onde você consegue comprar, assistir esses produtos, elas já trazem esse direito ali que você consegue, às vezes, até cancelar pela própria plataforma. Sim. Mas é muito importante você ver essa relação com o seu consumidor de uma maneira global. Então, poxa, você vai dar aula para alguns alunos ali online. Você tem um Brasil inteiro, assim, um mundo inteiro para poder divulgar o seu produto. Então, se você tiver uma base boa ali de clientes, você consegue dar aula para 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 pessoas ao mesmo tempo. Sim. Você faz o seu curso ali, a pessoa vai assistir. Então, tem empresas, assim, tem
Tenho infoprodutores que tem ali 1.000 alunos, 2.000 alunos e não tem um contrato com esses alunos. Então, como é que a gente regula isso? Por que precisa de um contrato, por exemplo, de adesão para você colocar na plataforma ali para que o aluno, ele assine e ele esteja ciente dos direitos dos deveres dele? A gente precisa desse contrato exatamente para isso, para a gente poder garantir e falar, olha, aqui esse curso ele vai ser oferecido dessa maneira, as suas responsabilidades são essas, as minhas responsabilidades como mentora são essas. Então, se você estiver de acordo, ok, compra aqui, adquire o curso, assista o curso, veja as mentorias. Então, falando ali sobre direitos autorais, é muito importante a gente definir, poxa, os direitos desse vídeo são meus, você pode assistir, mas você não pode copiar, você não pode vender de alguma maneira, você não pode compartilhar com outras pessoas. Isso aqui é meu. Você tem os direitos, seus direitos, obviamente, garantidos pelo Código do Consumidor, mas eu tenho a propriedade intelectual sobre isso aqui, a gente garante para você o seu direito de arrependimento ali de 7 dias, a gente garante tantas mentorias por mês, tantas aulas, a gente garante um suporte. Então, a gente tem que amarrar bem essa relação mesmo entre o consumidor e o produtor para que, se tiver alguma dúvida do que foi combinado, a pessoa pode olhar lá no contrato e falar, tá, então, ok, isso aqui tem contrato, então a gente vai agir dessa maneira. Então, isso é muito importante. E é realmente importante porque quando eu já comprei muito curso que eu não fiz. Todo mundo acho que já comprou algum curso que não fez. E eu nunca vi quais são os meus direitos, quais são os meus deveres. Eu não sei nem se me mandaram, eu não sei nem se aonde que estava. Mas enfim, agora a gente vai ver do outro lado, do lado da empreendedora. Como que ela faz para ter acesso? Eu vou lançar um portal, eu vou lançar uma mentoria. O que eu preciso para eu me resguardar com relação ao infoproduto que eu estou lançando? Tá. Eu acho que aqui a gente tem talvez três relacionamentos, 3 contratos que a gente precisa regulamentar. Então, seria o contrato com o seu especialista ou o seu lançador. Então, se você é especialista ou expert vai lançar aquele produto, você tem que fazer um contrato com a pessoa que vai lançar, que é o estrategista. Então, essa relação é muito importante, eu já volto nela. Mas a gente tem o contrato com o especialista e o estrategista, a gente tem um contrato com o consumidor, que eu mencionei ele anteriormente, e a gente tem os contratos com os colaboradores. Esses 3 contratos são muito importantes, além também de uma política de privacidade. Então, falando ali sobre contrato com o seu lançador e o especialista. Poxa, essa é uma relação muito difícil em algumas vezes, porque o estrategista, ele vai criar toda a estratégia do lançamento. Então, ele vai ver, como eu comentei, ele vai ver o mercado para onde vai ser lançado, ele vai ver o público, ele vai fazer as estratégias de tráfego, ele vai fazer muita coisa ali. E, obviamente, o especialista, ele vai criar o conteúdo. Então, é a marca dele, é o rosto dele, a imagem e a expertise dele. Mas o estrategista, ele também tem a expertise dele, que ele, assim, os estrategistas veem, assim, a gente também vê, que sem o estrategista, muitas vezes o especialista... Exato, o expert, ele não consegue lançar o produto. E ele não consegue também atingir ali os objetivos dele, talvez. Então, ou atingir um lançamento, assim, muito alto como ele gostaria. Então, a gente tem que regular bem ali quais são os direitos de cada um, com quem fica a propriedade ali de direitos autorais, intelectuais sobre aquele lançamento, porque muitas vezes, por mais que seja ali a imagem do especialista, do expert que está no infoproduto, o estrategista vê que, poxa, ele contribuiu ali muito com aquilo, então ele também quer a propriedade sobre aquilo. Então, como que vai ficar? Com quem que vai ficar o quê? Quais são as responsabilidades de cada um? Então, se eu encerrei o meu relacionamento com o meu estrategista ali, com o meu lançador, o que cada um vai fazer? O curso vai continuar online. Quem que vai dar suporte para o aluno? Como que vai ficar a remuneração? Então, isso tem que ser muito bem amarrado em contrato para que, poxa, se der algum problema ali entre os dois, entre o expert e o lançador, a gente possa
chamar os dois para uma conversa e falar, olha, isso aqui que foi definido em contrato, essas são as responsabilidades de cada um, a gente combinou isso aqui, por que a gente não está fazendo dessa maneira? Então, vamos voltar para o que foi combinado? Porque se a gente faz isso antes do lançamento, a relação ela fica muito mais fácil. É melhor do que você querer fazer depois, porque depois daí você querer assinar um contrato depois ali com o seu expert ou com o seu... Já foi. Aí a pessoa vai falar, por que você quer um contrato agora, né? Então, a relação ela já fica ali um pouquinho abalada naquele momento. Então, fazer isso antes, essa parte contratual e de obrigações é muito bom, porque você acaba ali traçando o caminho daquele relacionamento para o futuro. Então, é muito importante a gente realmente regular esse relacionamento entre o expert e o lançador para que eles possam saber qual caminho eles vão seguir e o que eles podem fazer ali se tiver algum problema, o que eles voltam no contrato, eles veem o que foi combinado e daí, em muitos casos, a gente consegue melhorar aquele relacionamento ao invés de encerrar ele. Então, acho que esse ponto é muito importante. Eu achei ótimo que você falou da parte do problema. E aí eu queria te perguntar, até para a empreendedora que está ouvindo a gente, existem muitos problemas na criação de um projeto digital? Com certeza. Principalmente problemas interpessoais, então entre as pessoas que estão ali no time. Porque a gente tem pessoas que estão trabalhando ali que são pessoas de diferentes backgrounds, são pessoas de diferentes grupos. Então, a gente tem que regulamentar isso muito bem e fazer isso de uma maneira que essa relação ela seja uma relação fácil, amigável. E isso, às vezes, é muito difícil, né? Então, a gente tem problemas de, às vezes, as pessoas do time não estarem tão comprometidas com aquele lançamento. Então, por exemplo, um gestor de tráfego não aparece ali na reunião de manhã porque ficou dormindo, ou o social media acaba não respondendo mais depois de um certo horário. Então, isso acaba criando alguma rusga ali dentro do ecossistema, acaba criando ali alguns problemas. E geralmente os problemas realmente são entre pessoas. Então, por exemplo, o lançador, em muitos casos, ou o especialista mesmo, o expert, eles acabam prometendo ali uma participação no resultado para o time. Mas eles falam ali de boca para fora, falam, olha, vai ter participação no resultado, né? E acaba ficando por isso mesmo. Na hora de realmente partilhar o resultado, eles acabam voltando atrás. Isso acontece muito. E aí surgem outros problemas, porque a pessoa, ela se comprometeu ali com o projeto, ela trabalhou por aquilo e ela foi prometida algo, só que ela não assinou, só teve um acordo verbal. Então, não teve ali um contrato que foi assinado, um documento com as metas para serem atingidas naquele projeto. E se elas fossem atingidas, beleza, então a gente vai receber ali a nossa participação. Então foi tudo de boca, meio jogado assim, e isso acaba trazendo um problema, porque no final não tem a participação, eles não compartilham esses resultados e as pessoas trabalhando ali, elas ficam realmente incomodadas. Daí surgem também os processos judiciais reclamando, né, pedindo por esses lucros. Então, isso acontece bastante. Eu vejo, assim, os contratos como uma forma da gente prever futuros problemas que podem ser evitados. E se por um acaso a gente acontece alguma situação e não foi previsto em contrato, como é que funciona? Como que você vai lidar nesse caso? Aí a gente entra para negociar. Eu entendo que é muito melhor a gente negociar e evitar um processo judicial, assim, 100% dos casos. Porque é muito mais barato, gente. Você depender hoje do judiciário, querendo ou não, a gente não tem tanta segurança jurídica, porque pode cair um processo na mão de um juiz, ele pode decidir de uma maneira e na outra de outro, ele pode decidir de uma maneira também diferente. Então, a gente não tem essa segurança de que o nosso caso vai para certo lado. E tem os custos também para você poder entrar com um processo judicial, para você poder resolver um processo ali com o nosso judiciário. Então, se a gente conseguir evitar, vai ser muito mais rápido e muito mais barato. Então, negociar alguma coisa ali, por exemplo, não foi definido, e daí eles viram um problema no meio da negociação, falaram, olha, isso aqui não foi definido, você acha que a gente pode fazer um termo aditivo para aquele contrato? O que vocês acham? Vamos regular esse ponto aqui? Porque eu acho que ficaria melhor para todo mundo. Vamos conversar? Vamos definir isso? Então, a gente consegue fazer isso no meio do projeto
E se já for algo que aconteceu e que, assim, criou um problema, daí a gente entra para negociar como que a gente pode resolver aquele problema, como que a gente pode remediar aquilo e deixar todo mundo confortável de novo para continuar com o projeto. Eu acho legal você trazer esses assuntos, porque eu entendo também que é um pouco cultural. O brasileiro, ele é muito de confiança, né? Usando aquele termo bem antigo, no fio do bigode. Ele acha que o que ele acertou vai ser cumprido, mas é importante a gente entender que lidamos com pessoas. E pessoas têm temperamentos, têm ideias no momento e depois outras, né? Já tivemos advogada aqui que estava falando de direito familiar, inclusive falando da importância de contratos de namoro. Então, imagina, a gente já está falando de contrato de namoro. Quando você vai fazer o teu negócio, cara, você vai gastar sua energia, você vai colocar tudo que você tem no teu infoproduto, por que você não vai fazer um contrato? Existe ainda muito esse tabu, né? Ai, preciso de advogado. Ai, será que precisa contrato? E isso pode precaver vários problemas. Uma das coisas que ela sempre pergunta pra gente é que, assim, se entende dentro, né, dessa mística de contratos e advogados que isso é um serviço muito caro. E a gente que está no meio entende que ele pode ser um serviço pontual também, né? Você pode ser contratada para um contrato específico, não pode? Ou só para aquele lançamento específico. Existe uma negociação, uma tratativa sobre isso e também não é nada exorbitante, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Para tirar, digamos assim, a empreendedora que está ouvindo a gente, que quer fazer um lançamento, de repente ela vai te ouvir agora e falar, ai meu Deus, agora eu tenho que pensar ainda mais isso no contrato que eu não tinha pensado. Mas para ela ficar mais tranquila e mais leve, como que esse processo pode ser mais leve, né? De que maneira ela pode abordar um advogado para perguntar sobre isso, se já existe um honorário na primeira consulta, como isso funciona? Tá, acho que eu vou separar então em duas partes, voltando ali para aquilo que você comentou sobre a necessidade, né, dos contratos e de uma assessoria. Realmente é muito importante, então hoje a gente, assim, por experiência mesmo, a gente consegue entender qual é o momento do negócio daquela pessoa que precisa contratar a gente. Então, aquele cliente que precisa ali de um contrato, quer começar a lançar o produto, a gente entende o momento dele. Então, ele precisa de uma quantidade X de documentos. Então, ele precisa de documentos específicos, que hoje já tem modelos. Então, a gente consegue realmente reduzir o custo dessa documentação mesmo. Então, a gente vê muito o momento do negócio para a gente poder definir a estratégia que a gente vai introduzir ali. Então, existem estratégias jurídicas para cada momento de cada negócio. Então, se é um negócio que está começando agora, essa empreendedor, eles vão precisar de uma documentação X. Se já é uma empresa que está rodando ali há alguns anos, um negócio que já fez vários lançamentos, que eles atingem ali valores exorbitantes, na casa dos 8 dígitos, então eles vão precisar de uma documentação diferente. Então, a gente avalia muito o momento daquela pessoa e do projeto dela para a gente poder elaborar essa documentação. Então, e daí, obviamente, cada momento e cada projeto jurídico tem um custo diferente. Então, aí agora chegando nessa parte, como abordar um advogado para perguntar sobre isso, eu acho que a consultoria inicial, ela é, pelo menos assim, do jeito que eu faço, a gente sempre dá essa consultoria inicial para entender, para conhecer o cliente, para entender o momento dele. Então, essa primeira consultoria ela não é cobrada. Ela vai ser cobrada se a gente fechar ali um negócio. Então, se a pessoa quiser conversar para tirar dúvida, falar sobre o projeto dela, a gente conversa, entende o momento e daí a gente parte para uma proposta. Então, se a empreendedora está te ouvindo, tá nesse momento dela de, eu vou fazer, eu tô com dúvida, ela pode te localizar, rede social, Sim. Você quer falar qual que é a tua rede? Claro. O meu Instagram profissional é yasmin.bgomes, então quem quiser me seguir lá. A gente vai deixar aqui também para vocês acessarem e pode te chamar ali para trocar uma ideia, porque hoje, remotamente, você consegue atender em vários lugares. Sim, com certeza. Eu atendo no Brasil inteiro. Então, a localização não é um impedimento. Então, a gente faz ali uma conversa por vídeo e a gente define todas as estratégias. A gente consegue atender realmente bem nesse sentido. E de tudo que você já observou dentro dos negócios digitais, né? A gente não vamos nem entrar no assunto de startup aqui, porque eu não sei se é o momento, que é um outro modelo de negócio. Mas qual que você diria, não sei se chamaria de erro, mas
qual que é o ponto em comum? Aonde que dá o maior problema, digamos assim, ou que você vê e fala assim, ai, de novo, mais um projeto que começou sem isso e aqui deu errado. O que você poderia dar de dicas, digamos assim, para que essa empreendedora fique mais atenta nessas negociações? Porque, às vezes, é aquilo que você falou, ela é expert, ela entende de uma coisa extremamente específica, que pode ser uma terapia, alguma coisa assim, e ela não entende da negociação do estrategista, do cara que vai fazer o tráfego, da social media, né? Do lançamento em si. Você teria alguma dica para dizer para ela, ou dizer assim, olha, tome atenção nisso, porque é aqui que sempre dá um problema? Eu acho... Bom, como eu comentei com vocês, os maiores problemas vêm das relações entre o time, né? Então, um ponto que eu traria, eu acho que é para ela conhecer realmente o time dela e conhecer a profissão de cada um, o que cada um faz, para que ela consiga também cobrar quando é devido. Sim. E para que ela consiga também entender ali por que alguma coisa deu errado, como deu errado. Então, é importante, porque esse time está trabalhando no negócio dela, daquele especialista, do expert. Então, poxa, você precisa conhecer o seu time. É como uma empresa normal. Então, se você tem ali a sua empresa tradicional, seu negócio tradicional, você vai ter os seus funcionários e você conhece do seu negócio. Então, você também tem que conhecer ali a atuação de cada funcionário para que vocês tenham, obviamente, um relacionamento legal, mas também para que você consiga cobrar eles onde foi errado, por que foi errado, e conseguir entender também qual que é o momento de cada um ali dentro. E acho que outro ponto também que eu trago é... A gente já falou muito da importância dos contratos, mas é que cada negociação e cada projeto digital, ele é diferente um do outro. Então, não adianta você pegar um modelo ali do contrato da internet, porque ele não vai funcionar. Ele não vai ser suficiente. A gente vê muito em mentoria, a própria mentoria coloca como entregável um modelo de contrato. Aí as pessoas vão lá, contratam a mentoria, pegam o modelo de contrato e aplicam ali na sua própria mentoria. E no seu próprio curso, enfim. E isso é um problema, porque cada negociação é diferente, cada projeto é diferente, nunca vai ser um projeto igual ao do outro. E então, esses contratos, esses documentos que são utilizados como modelo, que você pega ali no grupo da mentoria, pede ali um contrato para algum amigo, pega alguma coisa na internet, ele não vai te proteger. Então, nem adianta fazer, porque é um documento assim, que não teve um olhar de uma outra pessoa, uma pessoa especialista no assunto, para definir se aquilo ali faz sentido, para falar, olha, eu conheço um pouco da sua atuação, eu acho que talvez você tenha que se preocupar com esse ponto aqui, com aquele ponto ali, existe um risco aqui nisso que você está fazendo, então vamos conversar, vamos definir em conjunto o que você passa no dia a dia, o que você vê de problema, o que já aconteceu com você, vamos colocar no papel, e isso acaba trazendo uma segurança muito maior para aquele especialista, para o lançador, enfim. Essa parte de ter um documento específico para a atuação deles é muito importante. A gente estava aqui conversando nos bastidores, né, Yasmin, a respeito da nossa plataforma que você citou no começo, que está te ajudando bastante. E como que a gente faz para se precaver e como que funciona toda essa questão? Por exemplo, a empreendedora foi lá, comprou a plataforma, mas ela compartilha o acesso dela com uma outra pessoa. Ou então ela consegue baixar aquele curso que é dado por uma mentora da comunidade e ela acaba compartilhando ou colocando nas suas redes sociais e divulgando para pessoas fora da plataforma. Como que a gente pode se resguardar? Como que funciona isso? Podia falar um pouquinho pra gente? Perfeito, claro. Nesse caso, é muito importante a gente definir a questão dos direitos autorais. Porque quando você cria um produto, quando você tem ali um infoproduto, qualquer tipo, hoje, é muito importante que você registre esses direitos autorais dessa criação. Porque ali, quando está registrado já, sei lá, na Biblioteca Nacional, por exemplo, a gente consegue falar, opa, isso aqui fui eu que fiz, tal data, está registrado no meu nome, é meu. Então, se tem ali um compartilhamento indevido ou a própria pirataria mesmo, que as pessoas realmente vendem os infoprodutos de outras pessoas, porque hoje está muito alto essa questão no digital, um lançador vai lá, lança um curso, as pessoas vende a R$4.000, as pessoas vão lá, compram, revendem ele a R$50 no Mercado Livre. Isso acontece muito. Eu não sabia. Sim, acontece demais, ainda mais no momento.
Sério? Sim, no momento do lançamento, principalmente, porque daí o Que lançador... tá quente, daí a pessoa tá aquecida ali, não quer pagar 5 mil, paga 50. Isso, e também porque o próprio expert, o lançador, eles estão fazendo o tráfego pago ali para aquele lançamento. Então, tá rodando em todo lugar, as pessoas veem, elas querem comprar, aí elas pesquisam ali o nome do produto ou o nome do lançador e aparece ali o link para comprar o produto no Mercado Livre. Aí a pessoa vai lá ver, nossa, 50, legal, comprei. Aí depois a pessoa quer um suporte. Entra em contato ali com o especialista, entra em contato com o suporte dele, acha ali em algum lugar. Fala, olha, eu não estou recebendo as aulas ao vivo, não estou recebendo as mentorias, não recebi nenhum PDF, o que tá acontecendo, né? Eu preciso de ajuda. Aí a gente vai ver, o suporte vai falar com aquela pessoa e fala, olha, onde que você comprou? Aí a pessoa fala, no Mercado Livre. Ele fala, olha, a nossa plataforma onde nós vendemos é essa aqui. É pela Hotmart, por exemplo. É a única plataforma exclusiva onde nós vendemos esse produto. E o nosso produto, ele custa 4 mil reais. Você pagou 50. Então, assim, nós não nos responsabilizamos por produtos adquiridos fora dos nossos canais de vendas. Então, isso é muito importante a gente definir. Porque ali, nesse caso... a gente registrou os direitos autorais daquele infoproduto, daquela criação. A gente pode comprovar que ele é nosso. Então, uma maneira daí de resolver, talvez, né, tentar coibir essa pirataria ou esse compartilhamento indevido, a gente entra em contato com a hospedagem daquele vídeo ou a hospedagem daquele produto e fala, olha, esse produto não deveria estar aqui, eu sou o dono desse produto, eu quero que você tire da plataforma porque está quebrando a lei. Então, a gente consegue resguardar e talvez resolver um pouquinho desse problema aí de pirataria, de compartilhamentos indevidos com esse registro. Então, comprovando que aquilo é nosso e daí tomando as medidas não preventivas, né? Nesse caso, tomando as medidas cabíveis para que a gente consiga retirar esses produtos das plataformas em que eles não deveriam estar. Que interessante disso, gente. Bom, pirataria de filme, essas coisas a gente sempre soube que existiu. Agora, de curso eu não sabia. Provavelmente, né? Provavelmente cursos assim de ticket alto, que a gente fala de high ticket, eu não tinha pensado nisso. E pegando esse gancho daí, a gente estava falando do high ticket e de lançamento, e vai coincidir do nosso podcast sair no mês aí do imposto de renda, eu tenho uma curiosidade com relação a isso, que é uma coisa que me preocupa. Então, nós temos muita empreendedora que é MEI. Nada impede de você lançar um infoproduto sendo MEI. Até porque o teu teto no ano é mais ou menos lá 80 mil reais, a gente sabe disso. Mas digamos que eu tô no MEI, lancei e eu fiz o tal do 6 em 7 lá que todo mundo fala, que a gente sabe que é mais de 7 dígitos, que é 100 mil reais. Estourou meu MEI. Isso é uma situação. Aí, ou eu tô dentro de um perfil que não se enquadra tributariamente naquilo que eu vendi, que eu comercializei, porque a plataforma vai emitir nota. Como funciona isso? Eu não precisa necessariamente falar caso aconteça, mas para ela pensar, se eu sou uma microempreendedora e eu quero fazer um 6 em 7 no digital, ok? Eu vou estourar o meu teto. E a gente sabe que daí isso vai dar problemas para retroagir, de impostos e tal. Que tipo de cuidado na parte da tributação? Porque você vai ser tributada de encargos, você vai ter que declarar sobre aquilo, né? O que ela tem que tomar cuidados quando ela vai fazer esse processo de projeto digital e tá vislumbrando, né, esse 6 em 7? Olha, como no seu exemplo, você já trouxe essa possibilidade ali do 6 em 7, então faturamentos altos, o principal ponto ali é a questão societária. Então, o tipo da sociedade que vai lançar esse produto. Então, a minha recomendação seria que essa empreendedora ela já abra uma empresa, aí eu traria o tipo de societário, uma empresa limitada, para que ela possa comercializar esse produto. Com o contador, ela consegue já entrar ali no Simples Nacional e fazer o pagamento da tributação ali de acordo com as respectivas vendas, enfim. Mas ela não vai ser MEI, então, porque se ela já pretende fazer um 6 e 7, ela já vai quebrar ali o teto já no início. Então, vamos fazer uma empresa limitada, porque você pode ter faturamentos maiores, você entra ali no Simples Nacional, até se você fizer valores maiores que excedam o Simples, daí não tem problema você sair do Simples. Você consegue sair dele depois, você paga os impostos devidos e você faz essa alteração ali
na contabilidade. Mas, se o objetivo é ter faturamentos altos, então você já abre uma empresa que consiga suportar esses valores e consiga fazer isso de uma maneira correta. Então, seguindo todas as regras fiscais, estando dentro da conformidade. Porque a parte tributária, ela, querendo ou não, é muito importante. Sim, eu acho que é a que mais pega, né? Porque, tudo bem, eu falei 6 em 7 para uma sorte, mas digamos que o teto do MEI é aquela faixa de R$81 mil. 12 meses no ano. Se eu me lanço 3 vezes e 3 lançamentos, num eu faço 30 mil, no outro 40, no outro 30, eu já estourei o meu MEI no ano, né? Então, isso acaba se tornando um problema fiscal para ela. Sim. Porque dela vai ter que justificar, né? Vai ter que pagar impostos retroagidos, vai pagar multa, provavelmente. Mas isso é uma coisa que toda vez que... quando eu confesso para vocês uma coisa, eu ouvi esse negócio de 6 em 7 na pandemia, eu não sabia nem o que era. Eu não sabia nem o que era lançamento. Aí, quando a galera falou assim, nossa, eu faço 7 dígitos no lançamento, faço 1 milhão, a primeira coisa que me veio na cabeça, cara, e o IR? Como é que declara isso? Como é que eles rastreiam? E aí de você acha que eles não rastreiam, porque eles rastreiam sim. Eu imagino que essas plataformas devam ter que declarar automaticamente. Sim. Nós sabemos pela nossa. Não sai uma venda lá dentro que não sai uma emissão de nota. É casado, né? E foi uma preocupação que nós tivemos quando constituímos o quadro societário. Apesar de ser uma comunidade, nós somos uma sociedade limitada. Justamente porque a gente quer 6 em 7. Mas não só por isso, por causa dessa situação que eu comecei e falei, Ana, daí? Emite uma nota aqui, vende um aqui, vende lá. E se a gente estourar o tal do MEI, né? Como é que vai acontecer isso? E o MEI não aceita a sociedade. E o MEI não aceita a sociedade. Mas eu vejo muitos infoprodutores que são MEIs, porque é permitido isso. Mas a primeira coisa que me vem na cabeça é sempre assim, cara, e a Receita Federal depois que você fizer lá teus 300 mil no ano? Que às vezes nem é muito. Mas como é que isso, né? A importância de você se preocupar com isso, principalmente quem quer fazer high ticket. Então, digamos, você às vezes é um médico, você é um advogado, você é uma fisioterapeuta, um profissional liberal, né? Que você não é necessariamente uma sociedade, mas você vai vender no digital e na tua primeira mentoria você já fez 100 mil. Pô, você vai pagar o quê? 27%, né? Então, assim, existe também essa situação de ter que sentar e analisar isso antes. É importante porque é menos... Digamos assim, não é que você não vai pagar o imposto, você vai pagar do mesmo jeito. Mas existem maneiras de você pagar e isso ser menos oneroso e já ser previsto, não é? Sim, com certeza. Isso que você trouxe do você vai pagar de qualquer maneira é muito importante, tá, gente? Porque assim, não, você vai pagar, tá? O imposto ali, ele é devido, você tem que pagar. Mas tem sim como a gente fazer um planejamento tributário para que você pague menos impostos. Agora, não existe mágica, não existe milagre. Você não vai... Assim, é porque hoje existem muitos influenciadores, muitos especialistas online que chegam ali para fazer uma publicação, para fazer um conteúdo e falam... venha, compre aqui, entre em contato conosco, compre o nosso curso, porque a gente consegue reduzir aí a quantidade de impostos que você paga em 80%. A gente consegue até isentar a quantidade de impostos que você vai pagar, dependendo do caso. Gente, isso não existe. Como? Tá? Como? Não existe. Me conte, por favor. Porque... Não, isso ia acontecer é ilegal também, né? Isso exato. É ilegal, gente. É importante saber isso. Não, sim. Sabe? Se alguém te oferecer uma coisa dizendo que você não vai pagar imposto, você vai fazer 100 mil, isso é ilegal. Você está sonegando. Exato. Isso é crime. É cadeia. Então, isso é muito importante que você trouxe. Porque... e muitos infoprodutores que estão ali, que fazem lançamentos, o especialista vai lá, faz o lançamento dele... entende o que é copy, faz a copy ali, que é basicamente um texto persuasivo para poder vender o produto, ele vai lá e ele cai na copy do outro infoprodutor. Então, isso é muito relevante porque é importante você contratar uma assessoria que realmente você consiga confiar. Então, desconfie, assim, de promessas muito grandes, muito maravilhosas, porque falando realmente da questão tributária, isso é muito perigoso. Sim. Então, se você contratar ali uma consultoria que te prometa isso e faça ali já o seu planejamento tributário para que você reduza ali os seus 80% de impostos, ali, de tributos, talvez você esteja ali sonegando alguma coisa.
Então, o que isso faz com a imagem e com a reputação de uma pessoa que trabalha com a própria imagem? Sim. Então, imagina se, sei lá, o Bruno Perini ou o Thiago Nigro lá, o Primo Rico, eles contratam uma consultoria que acaba fazendo alguma coisa errada ali, que eles acabam tendo uma autuação fiscal. O que acontece? Exato. Assim, eu dei um exemplo esdrúxulo, mas isso nunca aconteceria com eles, eu acho. Mas muitas pessoas que trabalham com o digital, na verdade, todas as pessoas que trabalham com o digital trabalham com a sua imagem. E pessoas que têm uma reputação mais séria, elas precisam cuidar dessa reputação, porque algo assim pode realmente destruir uma imagem ali, trazer um cancelamento, a pessoa vai perder vendas, vai perder seguidores. Então, essa é uma questão muito importante que ela precisa pensar antes de contratar aí uma fórmula milagrosa na internet. Não, eu vejo uma situação, porque assim, não é impossível aquilo que a gente estava falando. Claro, é um pouco de conhecimento, esclarecimento, eu acabo acessando isso, até por isso acabo sabendo. Mas um profissional liberal, ele é tributado na margem normal de pessoa física, que em média é 27%, né? Sim. Ok. Mas um planejamento tributário, vamos reduzir teu imposto. Ok, faz um quadro societário, uma PJ, você cai para 18%. Isso já é um controle tributário, você já teve uma redução de impostos, então isso ok, você pode dizer. Agora, zerar é praticamente impossível. Não existe. E eu lembro que isso me deu um insight, porque eu brincava que eu abria a geladeira, o Érico Rocha estava lá dentro. E um dos depoimentos dele foi uma senhora, uma mulher que fazia bolo em casa e ela fez 1 milhão. E aí, quando ela fez 1 milhão, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, cara, e aí? Quanto que de imposto essa mulher vai pagar? E o IR, né? Porque a plataforma vai declarar essa venda. Ela é obrigatória, é obrigatoriedade dela. Até porque, pela lei do consumidor, mesmo que eu compre um infoproduto, mesmo que eu compre um e-book de R$19,90, eles têm que emitir uma nota fiscal. E é assim que funciona, né? Então, eu acho bem interessante você trazer isso para os projetos digitais, porque o que a gente mais vê são pessoas empolgadas, querendo gravar a aula dela, querendo montar a mentoria, o curso, a identidade de marca, tudo isso e tal, mas e o antes disso? E aí, eu vou me vender como? Eu já, né, qual que é, em que enquadramento eu entro? Eu sou profissional liberal, eu sou uma pessoa jurídica, mas que constituição de pessoa jurídica eu sou? Eu sou uma microempreendedora, eu sou uma ME, eu sou uma limitada, uma unipessoal, né? Eu sou limitada unipessoal na minha empresa, mas acaba sendo dentro desse quadro. Esse detalhe não é falado. E um pouco disso também, eu vou trazer um assunto meio polêmico. Eu vejo que isso é um problema justamente porque a dona OAB não deixa falar essas coisas, né? Porque se os advogados trouxessem essas instruções... Porque parece venda. Você chegar no teu perfil e você falar assim, eu sou advogado de projetos digitais, você precisa disso, 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 se você quiser uma consultoria comigo... Você não pode fazer isso, né? Não. Você só pode instruir. Sim. Você só pode dizer que tem que ser feito, mas você não pode chamar para fazer. Sim. E isso veda, acaba barrando profissionais como você, por exemplo, de chegar numa rede e falar, gente, prestem atenção nisso, isso tem que ser tomada, essa decisão antes. Eu vejo que protegem essa informação porque ela tem um valor, né? É os teus honorários, é o teu tempo, mas, por um outro lado, essa proteção de informação não ajuda quem está na ponta precisando do serviço. Sabe? Não, nada contra a OAB. Só uma brincadeirinha aqui, porque eu sei que tem a OAB, o CFM também, eles não permitem, né, fazer esse tipo de coisas. Mas veja quantos detalhes você trouxe, que às vezes é uma... Eu trabalho com turismo, então tem muita agência ali que quer fazer roteiro digital, quer vender um e-book digital. Ok, não vai custar muito. Às vezes ela vai falar assim, R$39,90. Mas e se vende 1.000? Se vende 10 mil em 6 meses, a gente já está falando de valores e aquilo não foi pensado fiscalmente, não foi pensado proteção na parte de contratos, de direitos e deveres, né? Então, o quanto é importante aquilo que a gente sempre fala na comunidade. Você vai empreender, é um negócio. É um negócio. Não interessa o que você vai entregar, né? Ele é um negócio. E esse negócio, ele cai no direito do consumidor, porque se é uma troca, né? Se eu ofereço um produto ou um serviço e alguém compra aquilo, existe uma relação comercial ali. Sim. E essa relação comercial implica
direitos e deveres. Sim, com certeza. E isso é uma coisa que as pessoas às vezes não falam. Então parece muito lindo, fácil surfar essa onda do digital, mas existem direitos e deveres e leis a serem cumpridas dentro disso. Com certeza, essa parte da regulamentação, assim, a OAB não nos permite fazer a venda muito clara, né? Eu não posso falar, poxa, me contrate, eu sou a melhor advogada na minha área. Eu posso falar, gente, eu posso fazer um conteúdo educativo e falar, olha, nesse caso aqui que você vai fazer esse lançamento, se preocupe com isso e isso. Se precisar de mais ajuda, fala comigo, né? A gente tem que fazer ali, mudar a maneira como a gente fala para tentar trazer a pessoa para dentro do ecossistema, para tentar trazer ela para dentro do escritório. Não pode ter uma venda ali muito descarada, mas a gente acaba tendo que criar novos métodos para poder trazer realmente o cliente mais próximo de nós. E essa questão de direitos, deveres, obrigações que você comentou são muito reais, porque é aquilo que eu falei. O negócio digital é um negócio, é um CNPJ. Então, as leis valem para eles, assim como valem para os negócios tradicionais. Então, a gente já falou de consumidor, já falou de trabalhista, já falou ali da relação entre expert e lançador. Tem LGPD. Poxa, um lançamento, geralmente você faz uma landing page que você coleta ali dados das pessoas que gostaram do seu conteúdo. Um lançamento, você coleta 100 mil, 200 mil, 1 milhão de dados de pessoas ali da internet. Ninguém pensa em fazer uma política de privacidade sobre isso, porque isso são muitos dados de muitas pessoas e dados muito relevantes. Então, assim, a lei vale também para isso. E não é simplesmente você coletar e daí você começar a mandar e-mail marketing para aquela pessoa enchendo o saco dela. E uma hora a pessoa vai reclamar com alguém, vai reclamar com alguma autoridade e isso vai trazer um problema. Então é muito importante realmente a gente tampar todos os buracos, né? Ver todos os problemas ali da relação antes que os problemas aconteçam. Então atuar de maneira preventiva é a melhor maneira de evitar perder dinheiro. Então, com certeza. Excelente, adorei isso. Evitar perder dinheiro. Eu ainda sou capricorniana, não sou assim, gente. Eu acho assim, a conversa tá super boa, eu acho que foi super esclarecedora. Você tirou muitas dúvidas, tanto nossas e tenho certeza de pessoas que estão começando agora a empreender ou querem lançar um produto digital, mas essas informações realmente elas não são ali tão claras. Mas para finalizar a nossa entrevista, Yasmin, o que é empreender para você? Nossa, o que é empreender para mim? Eu acho que é estar ciente, né? É aceitar o risco. Então, porque assim, empreender traz vários riscos, né? Então, a gente tem que colocar a cara ali e fazer o nosso trabalho, fazer ele da melhor maneira possível para a gente poder colher os frutos depois. Porque o empreendedorismo, empreender, realmente traz muitos frutos pra gente. A gente consegue ali, como a gente comentou, no digital, você consegue fazer muito dinheiro. Então, nos negócios tradicionais também. Então, eu acho que empreender é a melhor maneira da gente conseguir construir uma vida melhor pra gente, pra nossa família. Então, eu acho que é isso, colocar a cara e fazer o melhor possível. E tá sendo legal? Tá sendo legal, tá sendo desafiador. Mas é bacana o desafio, né? Um pouco diferente, te mexe um pouco desse tradicional. Eu acho muito legal esse novo olhar para o direito. Ele é muito positivo, porque trouxe mais humanização para uma coisa que, num país como o nosso, que é uma coisa muito difícil acessar leis e direitos e tal, e essa humanização, ela traz algo mais possível, plausível, que protege as pessoas, o que é bem importante, sabe? Eu super obrigada, adorei. Eu tenho certeza que as empreendedoras que estão ouvindo devem estar com a cabeça assim, que nem a minha, assim, bum, fumegando fumacinha. Mas a gente vai deixar de novo o @ da Yasmin pro Instagram para vocês seguirem, para eventualmente alguma dúvida que vocês tiverem, pode te chamar num DM, mandar um oi. Com certeza, eu tô ali, me manda uma mensagem que eu tiro as dúvidas, a gente conversa, bate um papo, vai ser super legal. Infoprodutor, se for também estrategista, às vezes o estrategista também não sabe disso, está tentando fazer, porque qualquer pessoa pode... Qualquer pessoa, infoprodutor, estrategista, gestor de tráfego, social media, videomaker, copywriter, assim, se você trabalha no mundo digital, vem falar comigo, eu vou ficar à disposição ali para tentar ajudar vocês da melhor maneira possível.
Ah, excelente, Jasmin. Obrigada por tudo. Obrigada pela participação na comunidade. E continua acompanhando a gente aqui do Curitibana Cast. E se quiser conhecer a nossa plataforma, curitibanabusiness.com.br, lá dentro vocês vão encontrar bastante conteúdo e capacitações para vocês.